Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Imagine o cheiro a reboco fresco, um trabalhador no andaime e, semanas depois da escritura, uma ata que aprova uma reabilitação de fachada de 30 mil euros. Como é que isso não arruína o seu orçamento? Hoje vamos aprender a vasculhar o histórico do prédio e transformar papéis em proteção. Comigo está o engenheiro civil Miguel Santos. Miguel, obrigado por vir. Diz rapidinho o que você faz e por que isso importa para quem compra casa. Obrigado, Carlos. Faço avaliações e auditorias de edifícios para compradores, bancos e advogados. Traduzo decisões administrativas e sinais técnicos em números e riscos concretos. E isso evita surpresas que custam caro depois da escritura. Perfeito. Vamos direto ao ponto. Quais são os riscos que normalmente estão escondidos no histórico do prédio e não aparecem na visita? Os mais comuns são obras já aprovadas, fundos de reserva insuficientes, processos em tribunal sobre partes comuns e falta de licenciamento para alterações. Essas coisas aparecem nos documentos, não no tour do imóvel. E quando o mediador diz, não há nada, isso resolve? Ou devemos desconfiar sempre? Desconfiar. Palavra não é prova. Às vezes o síndico também não tem o documento à mão. Noutras, a omissão intencional. Documentos oficiais transformam conversa em fato. Ok, então vamos à prática imediata. Se eu estiver a negociar e quiser ter fatos na mão, o que eu peço primeiro, agora, no telemóvel? Ser breve, passo a passo. Primeiro, peça as 3 últimas atas de assembleia e o extrato de contas do condomínio dos últimos 12 meses. Peraí, o extrato de contas, o que eu procuro nele exatamente? Procure saldos negativos, lançamentos que digam obra aprovada ou faturas atreladas ao condomínio e movimentos extraordinários. É aí que a conversa vira número. Perfeito. E depois desses 2, o que mais pedir? Continue curto, Miguel. Peça também a certidão de teor e a caderneta predial para confirmar a situação registral. E pergunte na Câmara se há projetos aprovados ligados ao prédio. Peça cópia desses projetos. Resume isso numa checklist de 5 passos que alguém pode usar em 5 minutos, escrevendo no telemóvel agora. 3 últimas atas de assembleia. Extrato de contas, 12 meses. Certidão de teor. Caderneta predial. Projetos aprovados e cópias de orçamentos, se houver obras. Excelente. Agora um exemplo com números que todos entendem. Você falou de uma obra grande. Como eu transformo isso em custo por fração e em argumento de negociação? Suponha a obra aprovada de 60 mil euros e 10 frações. São 6 mil por fração. A diferença é 4.500 por fração. Isso é o que vai cair no colo dos condôminos, ou no seu bolso, se aceitassem garantia. Com esse número na mão, a negociação muda completamente. Que opções reais o comprador tem nesse momento? Reduzir o preço, exigir que o vendedor absorva a parte, condicionar o pagamento à conclusão da obra, ou reter parte do preço em escritura até a obra estar feita. Mencione isso em 2 linhas no CPCV, uma para a ideia e outra para o texto exato que o comprador pode usar agora. Ideia: condicionar a promessa à entrega de documentos e à verificação técnica, com sinal reembolsável se surgirem encargos extraordinários acima de X por fração. Redação prática.
A celebração da promessa de compra e venda fica condicionada à entrega, pelo vendedor, de cópias autenticadas das atas das últimas 3 assembleias, extrato de contas do condomínio, 12 meses, e certidão predial, bem como a verificação técnico-financeira com parecer favorável no prazo de 15 dias, sendo o sinal reembolsável caso sejam constatados encargos extraordinários superiores a X euros por fração. Bom ponto. E se o vendedor resiste ou entrega atas incompletas, isso é suficiente para cancelar o sinal? Se houver resistência, trate como sinal vermelho. Peça cópias autenticadas, certidões oficiais e, se necessário, confirme na Câmara e na Conservatória. Sem prova, é risco real. Vamos às 3 medidas imediatas para proteger o sinal. Diga uma por uma, curto e claro. Exigir atas e extrato de contas antes de qualquer pagamento. Condicionar o CPCV à verificação técnica e à aprovação do crédito. Se houver obra aprovada, pedir orçamentos e cláusula de retenção proporcional ou redução de preço. Perfeito. Miguel, última dica rápida para quem tá para dar o sinal amanhã. Não assine sem ver documentos oficiais. Se não consegue provar uma decisão de obra ou uma dívida, considere cancelar. Negocie com fatos, não com pressão de tempo. Tudo isso se resume a uma ideia: menos impulso, mais método, mais proteção. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Peça o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. Está gratuito por tempo limitado. E conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, com checklists e cláusulas prontas. Obrigado pelo convite, Carles. Leiam os documentos, peçam provas e tomem decisões com método. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Subscreva o podcast para não perder episódios diários com dicas práticas que protegem a sua compra. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.